a Brasília com a Rani, porque ela vai fazer um apanhado das manifestações pró-Bolsonaro e pró-Trump também, que aconteceram ontem por todo o país. Inclusive manifestação aqui em Teresina. Os bolsonaristas teresinenses foram às ruas também. Rani, qual é o apanhado que você faz dessas manifestações de ontem? Elas ajudaram ou mais atrapalharam do que ajudaram, dada a quantidade de público? Inclusive, a principal delas foi na Avenida Paulista. Manifestações pró-Bolsonaro, tem homenagens a Trump, governadores faltosos e ex-presidente por telefone nas redes sociais. Pois não, Rani? É isso, viu, Ari? Essa manifestação de ontem, que também teve como mote novamente a anistia, foi a segunda maior deste ano. A primeira foi aquela do dia 6 de abril, de acordo com o monitor do debate político da USP, Universidade de São Paulo, a de 6 de abril, tiveram aí 44,9 mil pessoas. E essa de ontem, 37,6 mil pessoas. Eles fazem esse recorte no momento de pico com a ajuda da inteligência artificial, inclusive drones, para fotografar ali o momento em que a Avenida Paulista estava mais lotada. Mas o Poder 360 também fez um levantamento. E de acordo com esse levantamento do Poder 360, na manifestação de ontem foram 57,6 mil pessoas, ou seja, 20 mil pessoas a mais. O certo é que teve mais gente do que em relação à última manifestação, que foi no dia 29 de junho, que teve apenas 16,4 mil, de acordo com o Poder 360 e com a presença presencialmente claro que a presença de Jair Bolsonaro. Então, a gente vê aí que a ausência de Bolsonaro não impactou o fato dos manifestantes terem ido às ruas e, além da bandeira do Brasil, eles também deram protagonismo à bandeira dos Estados Unidos e fizeram homenagem a Donald Trump, elogiando pelas sanções que ele impôs aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que foram os Estados Unidos que impuseram tarifas de 50% que podem impactar, inclusive, empregos aqui no país. Também a gente observou que os governadores que não foram emitiram também algum tipo de recado e não passou despercebido por um dos organizadores, o pastor Silas Malafaia. Nenhum dos governadores que podem ser candidato à presidência da República no ano que vem, representando Jair Bolsonaro, marcou presença. Tarcísio de Freitas, por exemplo, fez um procedimento na tireoide em pleno domingo. Ratinho Júnior não compareceu, nem Romeu Zema e nem Ronaldo Caiado. Vamos ver um trecho da fala do pastor Silas Malafaia, que disse que esses governadores fugiram e estão com medo do STF. Tem aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro. Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? O pastor Silas Malafaia está mandando um recado mais diretamente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que havia divulgado na semana passada que não iria porque ia se submeter a um procedimento cirúrgico, tá? Uma radioablação, um procedimento cirúrgico eletivo, que não era de emergência. Ele marcou para ontem esse procedimento. Olha, o Malafaia às vezes dá a impressão, Raniele Veloso, de que ele é que gostaria de ser ungido por Bolsonaro. Se não fosse o apoio de Silas Malafaia, talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguisse somar essa multidão. Tanto que a gente lembra que Silas Malafaia chamou o Bolsonaro de fujão,
porque ele deixou o país em 2022 e não passou a faixa presidencial a Lula, depois fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim ele não rompe relação com o Malafaia, porque ele sabe que tem esse poder sobre os evangélicos, importante eleitorado do ex-presidente, né? Era, pelo menos, porque agora ele está fora das urnas, e a gente vai ver se realmente ele tem essa capacidade de transferência de voto, como algumas pesquisas mostram. Só para finalizar e para vocês comentarem, também nessa manifestação da Paulista, o deputado federal Nicolas Ferreira desafiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar a anistia e também cobrou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mandando recado direto para ele, ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que ele não poderia falar, mas poderia ver. Já o filho dele, Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, ligou para Bolsonaro e Bolsonaro deu uma palavra à população do Rio de Janeiro e essa fala foi postada nas redes sociais, coisa que pode ser interpretada pelo STF como descumprimento de medida cautelar que poderia levar à prisão do ex-presidente. Por isso, a defesa dele pediu que essa publicação fosse apagada. Já Michele Bolsonaro foi a Belém e lá também ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente viu aí nas imagens, ele com a tornozeleira eletrônica ali na canela, acompanhando essas manifestações por todo o país. Muito obrigado, Raniele Veloso, nessa segunda-feira, ao vivo, direto de Brasília. Até amanhã, Rani. Até amanhã, Ari. Uma excelente semana para